Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês, aula de Geografia. Sou a professora Deli e hoje vamos falar sobre o processo de urbanização no Brasil. Para entender um pouco esse processo, vamos compreender que ao longo dos anos, as cidades brasileiras passaram por diversas transformações e aos poucos, os núcleos urbanos sofreram com essas transformações e se tornaram tão importantes que começaram a crescer. E essas transformações, a gente vai entender um pouquinho sobre elas hoje. Então, a partir do final do século XIX, as indústrias foram chegando no Brasil, chegando no campo. E essas transformações causaram algumas mudanças, como, por exemplo, as pessoas deixaram o campo para ir para a cidade, em busca de empregos e melhores condições de vida. Tá? E vamos compreender essas transformações agora em nossa aula, tá bom? Para a gente iniciar, vocês vão analisar uma imagem comigo aí. Acompanhem na tela. Vamos lá. Olha só a imagem que nós temos aí. Observem. Temos, uma mulher, um homem e uma criança. Vocês observam que eles carregam algumas trouxas, com alguns pertences, que era um costume. A gente vê algumas características dessas pessoas do campo, ao deixarem, no caso aí, o campo, como eu falei anteriormente. Mas observe os detalhes dessa imagem. Embora elas estejam carregando seus pertences apenas nessas trouxas aí de pano, que elas estão carregando, se observarem atrás das pessoas, tem um quê? E mais ao lado do homem. Vocês veem o que aqui? De acordo com a setinha? Uma máquina, As máquinas chegando no campo, que foi o motivo que elas estão abandonando esse campo. Elas não precisam mais trabalhar na lavoura da maneira como elas trabalhavam antes. Grande parte desse trabalho são feitos aí pela máquina, tá? Por isso que as máquinas substituíram a mão de obra humana, por isso que as pessoas estão deixando o campo, no caso aí. E se vocês observarem aí, ao lado do homem, a gente vê algumas construções, que representam aí, no caso, as cidades. Então, desse lado esquerdo, você observa as máquinas, chegando ao campo, e o prédio ao lado, que representa as cidades, que para onde eles, no caso, estão se dirigindo, tá bom? E esse processo aí é o que nós chamamos de êxodo rural. Eles abandonaram o campo para vir para a cidade, ok? Vamos lá, continuando, Em 1940, apenas 31% da população brasileira vivia em cidades. Foi a partir de 1950 que o processo de urbanização se intensificou, pois com a industrialização promovida por Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, houve a formação de um mercado interno integrado que atraiu milhares de pessoas para o sudeste do país, região que possuía a maior infraestrutura e, consequentemente, a que concentrava o maior número de indústrias, que foi a região que mais cresceu aí. Olha só o gráfico que mostra a taxa de urbanização brasileira. Nesse gráfico, observem primeiro, ali embaixo, os anos, que começam em 1940, 1950, 1960 e vai até 2010. Há um pouquinho mais de 10 anos atrás, do ano que nós nos encontramos agora. Nós estamos no ano de 2022. Então, aí você analisando, de 10 em 10 anos, as mudanças que ocorreram. E de acordo com o gráfico, se vocês observarem as cores, a cor azul é população urbana e população rural é a cor vermelha. Se você observar 1940, nós temos mais a população urbana ou rural. Qual é a maior aí? Se você observar bem, você vai ver 69% população rural. A maioria das pessoas viviam nos campos, na zona rural. E só apenas 31% vivia nas cidades. Com a chegada das máquinas, você vê a mudança. Essa população ela vai diminuindo ao longo dos anos. Se você pegar 2000, aí o ano de 2000, observe aí, a cor azul, nós temos 81%, ou seja, a maioria das pessoas está na cidade já, cada vez mais aumentando esse fluxo humano, Então, em 2010, que é o último ano aí do gráfico, nós temos 84% das pessoas que vivem nas cidades, zona urbana, que é o que nós chamamos.
e apenas 16% vivem nos campos, ok? Continuando, vamos lá. A urbanização do Brasil provocou muitas mudanças na organização socioespacial do país. Dentre elas se destacam, vamos ver alguns pontos, tá? O primeiro, o crescimento da quantidade de cidades. Então, essa urbanização do Brasil provocou esse aumento, né, da quantidade de cidades em nosso país. Próximo, o desenvolvimento das redes de transporte e comunicação que passaram a interligar todas as regiões do Brasil. Temos também crescimento desordenado no meio urbano, que crescia sem nenhum planejamento, provocando diversos problemas ambientais e estruturais. Temos também, vamos lá, continuando, o próximo, a formação de favelas, nas quais a população de baixa renda se fixava em razão da baixa valorização dos terrenos. E, por último, a acentuação das desigualdades sociais nos centros urbanos, pois muitas pessoas que chegavam às cidades não possuíam escolaridade e acabavam ficando desempregadas, aumentando assim os índices de pobreza e violência nos centros urbanos. Tá? Então, esses são os pontos que nós vamos ver na nossa aula de urbanização. Vamos ver um de cada vez agora, que é o primeiro aí, que é o crescimento da quantidade de cidades, que é o que mostra esse gráfico nesse momento. Nós temos o crescimento total, que é a cor laranja, se você observar aí, ó, nós temos 25,9%, e nós temos o crescimento urbano. Olha só o crescimento urbano. Nós temos 72,8%. Isso de 40 a 50, a gente analisando aí a porcentagem, tá? E a gente vê esse crescimento cada vez aumentando mais. Vamos ver agora o próximo. O desenvolvimento das redes de transporte e comunicação que passaram a interligar todas as regiões do Brasil. Primeiro, no gráfico que nós estamos vendo aí na tela, está mostrando os meios de comunicação. Depois a gente vai ver os de transporte, tá? Separadamente, para a gente entender. Esses são os meios de comunicação mais confiáveis no Brasil. De acordo com a pesquisa aí realizada, nós temos a televisão, a rádio, sites de notícias, né, que são usados devido à internet hoje, nós temos acesso. O jornal impresso, que embora não tenha muito, as pessoas não usem tanto como antigamente, mas ainda é utilizado. Temos rede social ao lado, revistas, outros, e não responderam a pesquisa, essa porcentagem. Então, nós temos aí o mais confiáveis, a televisão, 55,80%. E depois nós temos a rádio, que é 50,97%. E em terceiro lugar, vocês estão vendo, site de notícias. Se a gente considerar só apenas esses 3 meios de comunicação, esses 3 primeiros, nós vamos ver a porcentagem aí da televisão, que é bastante, né, utilizada nos nossos lares, nossas casas, residências hoje, e a rádio também. E o site de notícias, que envolve a internet, no caso. Assim como também o primeiro item lá em cima, ó, rede social. Mas vocês estão vendo a porcentagem, por exemplo, da televisão com a rede social? Observem. A porcentagem da televisão está bem maior. Porque rede social e site de notícias, se você observar, que são os que estão menos, né, a porcentagem está menos aí, comparada aos outros, que não são meios confiáveis. Por quê? Nesses meios rola muita fake news, como a gente se refere, tá? Notícias falsas. Então, a gente tem que ter cuidado com esses meios de comunicação. Embora eles tenham, é claro, avançado bastante nessa urbanização, nesse desenvolvimento, tá bom? Vamos para o próximo item. Redes de transporte, que é o próximo que a gente vai analisar aí. Olha só, isso mostra as rodovias, na cor laranja, ferrovias, né, que ainda existem em algumas regiões do Brasil. Se você observar aí no Acre, nosso estado, as rodovias e ferrovias, você não vê nesse mapa, ok? Porque algumas regiões que são bem desenvolvidas, como a região sudeste, ao sul do Brasil aí, e a região nordeste,
São regiões que esse fluxo é bem maior, né? De circulação, de pessoas indo e vindo e transportando coisas, tá bom? Fora as pessoas também, é claro, que realizam viagens. Então, nós temos nesse gráfico aí a redes de transporte em todo o nosso país. Vocês estão vendo como elas se desenvolveram, ok? Vamos para o próximo item, ó. Tem até um textinho aí. O desenvolvimento das redes de transporte e comunicação que passaram a interligar todas as regiões do Brasil, como eu acabei de falar, tá? Continuando. Nós temos aí, ó, o crescimento desordenado do meio urbano, sem planejamento, provocando diversos problemas ambientais e estruturais. Se você observar essa imagem, você vê ao fundo da imagem, lá, ao longo da imagem, você vê prédios, algumas árvores no centro e abaixo você vê o quê? Casas mais simples, né? Ou então a famosa favela, como eles se referem também, que são aquelas construções desordenadas, uma em cima da outra, sem planejamento, com riscos de cair, desabar, como algumas notícias que nós temos acompanhado nos meios de comunicação têm nos passado, tá? E o texto ao lado diz o seguinte, olha só. A desigualdade no espaço das cidades proporciona a ocorrência de problemas como a segregação urbana. Na foto, a cidade de São Paulo. Então, nós temos um exemplo aí na cidade de São Paulo, que cresceu de maneira desordenada, de maneira alarmante, esse crescimento populacional, no caso aí, tá? Continuando. É outro exemplo aí, ó, desse crescimento desordenado, né? E a formação de favelas, como nós vimos no exemplo anterior, nas quais a população de baixa renda se fixava em razão da baixa valorização dos terrenos. Então, o lugar que elas encontraram para construir suas casas foram esses lugares, ó, em cima de morro, sem planejamento, praticamente de maneira vertical, né? Uma em cima da outra aí, sem sequer se planejar, tem uma ordem, um planejamento a seguir aí. E ao fundo, como nós vimos anteriormente, alguns prédios, né? Mais organizados, é claro, mas também sem um em cima do outro, se você vê que é uma cidade sem planejamento em si. Ela foi crescendo de maneira rápida e não teve tempo para esse planejamento de maneira organizada, ok? Aí ao lado diz, ó, a favela Rocinha, localizada no Rio de Janeiro, que é a maior favela do Brasil. Então tem aí, mostrando a favela Rocinha, que é uma das mais faladas no estado do Rio de Janeiro, ok? Continuando. Nós vemos nessa imagem o seguinte, ó, a acentuação das desigualdades sociais nos centros urbanos, pois muitas pessoas que chegavam às cidades não possuíam escolaridade e acabavam ficando desempregadas, aumentando assim os índices de pobreza e violência nos centros urbanos. E se você observar ao fundo, você vê prédios, a cidade, e elas são um pouquinho mais distantes, sem ter acesso a muitas coisas que aquelas pessoas que, é claro, se desenvolveram um pouquinho melhor e estudaram também têm acesso. Então a gente vê essa desigualdade bem alarmante na sociedade hoje, ok? Então esses são alguns problemas desse processo de urbanização que nós vemos aí no Brasil, tá? A nossa aula para por aqui hoje. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre esse assunto e vamos realizar algumas atividades, ok? Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Tchau, tchau.